Olá, queridos! Aqui é Lara Umbelina, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre transtornos mentais. Será que você tem algum transtorno mental? Você já parou para pensar sobre isso? Eu não quero que o vídeo de hoje seja nenhum diagnóstico para você, mas vamos entender mais sobre a saúde mental, o que existe de tratamento e como que a psicologia pode te auxiliar a lidar com as questões mentais, de saúde mental. Então já deixe seu like, se inscreva nesse canal, aqui nós temos vídeos todas as quintas e vamos juntos, vamos nessa que o tema é bom. O vídeo de semana passada eu falei com vocês sobre o que significa saúde, como que a gente faz para ter mais saúde no dia a dia. E a saúde vem de diversos níveis, saúde física, social, falamos sobre a espiritual e a mental. E hoje nós vamos aprofundar então no que é a saúde mental e esse oposto, esse contraste, o que são os transtornos mentais. E quando a gente está falando de saúde mental, a gente também pode entender com o termo saúde emocional. Então é a sua condição emocional, a sua capacidade de lidar com as frustrações e os desafios da vida, de maneira a não te prejudicar, de maneira a te manter mais funcional, mais útil, que você consiga desenvolver as coisas que você se propõe, inclusive. Como é a sua funcionalidade no dia a dia. Então as nossas emoções interferem bastante e também não só em termos assim emocionais. A gente, quando está falando de saúde mental, a gente também entende os aspectos dos pensamentos e dos nossos comportamentos. Então se você avaliar as suas emoções, o nível, a saúde dos seus pensamentos e como que você tem se comportado, então a gente consegue começar a falar a respeito da nossa saúde mental e entender depois o que são os transtornos mentais. Então, para resumir, se você começar a fazer um critério de como é que está a sua saúde mental, termos como autoestima, relacionamentos, tomada de decisão, equilíbrio emocional, a sua saúde dos seus pensamentos, a qualidade dos seus pensamentos, são termos que existem para você avaliar e entender então como que isso acontece no seu dia a dia. Esses assuntos estão ligados a uma boa saúde mental. E a saúde mental também se refere à capacidade de compreender a própria realidade, o contexto, compreender a si mesmo e tomar mais atitudes, ter os desafios e se comportar perante eles. Então, a qualidade com que você faz essas suas decisões, os propósitos e os significados com a sua própria vida, tudo isso te auxilia, são combustíveis aí para você perceber como que está a sua saúde. E quem não tem uma boa saúde mental tem ali um prejuízo em relação às suas emoções, pensamentos e comportamentos, como eu falei com vocês. E essa avaliação, ela é feita em termos de intensidade, de frequência e de prejuízos, os prejuízos que acontecem no dia a dia por conta então dessas respostas emocionais, por conta de pensamentos que às vezes ficam ali excessivos, incômodos, intrusivos, ou comportamentos que são disfuncionais, que não estão ali facilitando a sua interação com as pessoas, o seu desenvolvimento de trabalho, de propósitos de vida e às vezes algumas coisas que são repetitivas ou que faltam também, como a gente está falando de intensidade, pode ser tanto pelo excesso quanto pela falta. Então, às vezes, a gente também precisa avaliar melhor o desenvolvimento de novas habilidades em pessoas também, quando a gente está falando dessa questão de uma baixa saúde mental, se formos avaliar dessa forma. Esses transtornos mentais, eles são categorias que foram estudadas por cientistas da saúde, psiquiatras, psicólogos, e continuam sendo estudados também, o CID e o DSM, que são esses livros onde a gente encontra quais são essas categorias, elas sempre estão se renovando para avaliar realmente o que está acontecendo. São estudos que acontecem no dia a dia, inclusive. Então, todo esse conjunto, todos esses padrões de comportamento, de pensamentos, eles têm algumas categorias voltadas para transtornos de humor, de personalidade, tem transtornos alimentares, entre outros que facilitam a comunicação dos profissionais. Esse é o maior objetivo de se classificar, de se trazer um transtorno mental. Facilitar a troca, uma comunicação entre os profissionais
e também para que se direcione um tratamento específico para cada caso. Então, receber um diagnóstico é uma forma de você, da pessoa que receber esse diagnóstico, se orientar para o que precisa ser feito, para o que existe já de estudo, de validação, que facilite, que melhore a qualidade de vida. Porque os transtornos, como eu comentei em relação à nossa saúde mental, são altos e baixos, excessos e déficits, que a gente vai olhar em termos do tempo em que ocorre, sintomas, né? O que está acontecendo, assim, às vezes até em níveis físicos, não somente mentais, o que existe ali de durabilidade, né? O tempo que está acontecendo, o que existe também de intensidade e prejuízos no dia a dia. Prejuízos às vezes nas relações, prejuízos na performance das pessoas e às vezes são prejuízos que outras pessoas percebem a mais do que a própria pessoa que tem algum diagnóstico. Então tudo isso serve para a gente ter um caminho, um direcionamento e ferramentas para poder viver melhor, saber o que existe já de estudo. E se você pegar para ler alguma coisa assim em relação aos transtornos mentais, todos os traços, as características que são relatadas lá, é possível que a gente encontre diversas características comuns, porque nós somos seres humanos e nos comportamos de maneira semelhante. Mas, inclusive, os transtornos, eles existem em alguns níveis, né, alguns traços, então pode ser que você se identifique com alguma coisa, mas não te classifique, não te traga um diagnóstico em relação a um transtorno. Então, por isso é muito importante que seja feita uma avaliação com um profissional, inclusive para que ele possa fazer, às vezes, um diagnóstico diferencial, porque alguns transtornos se assemelham com algumas características comuns. Então, esse estudo é algo sério que merece e precisa ser considerado por um profissional, um psiquiatra ou até mesmo um psicólogo capacitado também para fazer algum tipo de diagnóstico. E eu sei que em torno disso existe muitas avaliações pejorativas, às vezes um medo, às vezes um receio em relação a esse tema da saúde mental. Muito porque, no passado, isso foi tido às vezes com muitos tabus. Essa ideia de uma doença mental ligada a penalidades, a punições, castigos, uma questão muito religiosa por trás, questão de uns tabus mesmo que afastaram muito as pessoas que tinham esses transtornos, essas características de uma convivência. E hoje em dia a gente já tem uma classificação, um entendimento e um estudo que pode trazer ferramentas de como é viver melhor, mesmo com alguns padrões. Porque é só um nome, vamos entender. Fazer essa classificação, fazer esse entendimento do que uma pessoa tem, de comportamentos que estão ali prejudiciais, que estão trazendo um sofrimento, não é o nome que vai mudar a condição da pessoa. É só um caminho para facilitar uma melhora. Então, se você está passando por situações que não entende excessos ou faltas, incômodos muito grandes e persistentes, não vai ser um diagnóstico que vai mudar essa condição. Pelo contrário, talvez isso facilite você a encontrar quais são os recursos necessários para melhorar a sua condição. Então, nesse sentido, não tenha medo de ir em busca de um entendimento a mais do que você está sentindo. Porque o que você sente, muitas pessoas também passam por isso, existem recursos para melhorar. Então, essa é a mensagem principal que eu quero deixar com vocês em relação a um transtorno mental ou qualquer diagnóstico ligado à nossa saúde mental também. E os transtornos, eles podem ser leves, podem ser mais graves, existem níveis. Existem alguns que são mais temporários, outros são crônicos, que precisam de um acompanhamento mais a longo prazo. E entenda o seguinte também, a causa disso não significa que você tem um defeito, um problema. As causas de transtornos psicológicos, eles são multifatoriais. Então, não existe algo determinante que causa isso. A gente está falando de várias condições, são variáveis que influenciam no desenvolvimento de um transtorno mental. Então, a gente pode pensar em situações genéticas, biológicas do próprio organismo, às vezes um problema hormonal, um déficit hormonal ou um excesso também. Então a gente está falando de histórias de vida, situações mais marcantes que podem desencadear, que podem influenciar o desenvolvimento de um transtorno, experiências. Então tudo isso não é uma coisa que vai determinar. Lembre-se disso.
Então são vários aspectos, para você também não achar que uma coisa leva a outra. Então, voltando a essa ideia do tratamento para os transtornos mentais, lembre-se que ele pode ser mais específico, mais imediato e também mais a longo prazo, né? Às vezes requer um acompanhamento por mais tempo e tá tudo bem, existem recursos para isso. O tratamento padrão ouro hoje em dia, a gente entende como sendo um tratamento medicamentoso por meio de um psiquiatra, um acompanhamento médico, junto com a terapia, um acompanhamento psicológico. Depende do caso, depende do transtorno, mas alguns casos se beneficiam mais de uma terapia mais diretiva, que são as terapias comportamentais, que trazem ali um direcionamento mais para o dia a dia de mudanças do seu comportamento. Mas existem outros recursos também que facilitam um bem viver e uma condição melhor para lidar com algumas situações alguns padrões de comportamento, de pensamento, coisas desse tipo. E essa combinação, é importante vocês saberem que um medicamento ele vai facilitar na redução de intensidade, te trazer mais disposição em termos biológicos, e uma terapia vai te auxiliar a entender as mudanças comportamentais necessárias para o seu caso, para você compreender as suas questões de vida, suas histórias e ter mais essa funcionalidade de volta, você aprender a lidar com esses sintomas, com os pensamentos e modificar alguns comportamentos que podem te trazer mais utilidade e mais benefícios. E além dessa combinação de medicação, de terapia, vale a pena a gente sempre pensar na questão do nosso estilo de vida. Então, trazer mudanças que possam te agregar mais saúde, uma vida mais leve, com qualidade, praticando atividades físicas, dormindo melhor, cuidando da sua alimentação, sabendo das suas necessidades enquanto ser humano, né? E tudo isso é relevante, pensando no seu bem-estar, pensando numa manutenção da sua saúde mental também. Se você tem algum transtorno, se você tem algum diagnóstico ou se você acha que você tem, lembre-se que isso é um nome para facilitar um tratamento, não é um rótulo. Então não tenha medo, não pense nesse desconforto em relação a transtornos, maneiras de você facilitar a vida com o que existe de recursos. Lembre-se disso. E compartilhe esse vídeo também com pessoas que você acha que precisa aprender mais sobre esse tema, né? Se você desconfia de alguma coisa em relação a si mesmo, busque um acompanhamento profissional, né? Informações para o seu caso específico. Os seus comentários podem servir também para eu desenvolver novos vídeos, novos conteúdos para a gente aprender mais. Às vezes é um assunto específico de algum transtorno que você queira saber e eu posso te auxiliar com informações da psicologia, do que existe de tratamento possível para o seu caso. Mas lembre-se que é importante você procurar um profissional para te acompanhar. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever nesse canal também para acompanhar todos os vídeos que saem todas as quintas-feiras. Vamos juntos e cuide-se bem! Eu não quero que esse vídeo seja nenhum diagnóstico, mas que venha como algo informativo, para você saber inclusive os tipos de tratamento possível e quais são os padrões. Não, bem. O que você quer saber sobre transtorno?